Oi, gente! Oi! Hoje nós estamos aqui para elaborar um trabalho da Faculdade FIG Unimesp da disciplina de Libras e nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o tradutor e intérprete de Libras. Vamos lá? Bom, estamos aqui hoje com o tradutor e intérprete Rodrigo Araújo. Vamos lá, Rô, se apresenta um pouquinho pra gente. Vamos sim. Oi pessoal, eu sou Rodrigo Araújo. Esse é meu nome em língua de sinais, a mão aberta. E passa aqui do lado porque eu usava o cabelo muito pra frente quando era mais novo, então os surdos me deram esse sinal. Tenho 32 anos, moro em Guarulhos, né? Sou formado em administração de empresas e pós-graduado em tradução e interpretação em Libras Português pelo Instituto Singularidades, primeira turma inclusive. E é um prazer estar hoje com vocês aqui dando essa entrevista. Obrigada. Então, Rodrigo, faz quanto tempo que você atua nessa área? Eu estou na área há 12 anos, eu trabalho com língua de sinais há 12 anos. Inicialmente foi mais voltado ao contexto religioso, aproximadamente uns 6 anos nessa área, ensinando língua de sinais, interpretando cultos, e depois eu entrei mais mesmo na área profissional. Sim, entendi. Ô Rodrigo, qual que é o nome da instituição que você atua hoje em dia e qual o nível escolar? Dos surdos, Isso. eu trabalho hoje no Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos. Eu sou concursado lá como intérprete. Estou lá já tem 5 anos, fez 5 anos esse mês inclusive. E a gente tinha um aluno surdo lá, que era o César, se formou ele fez o técnico em informática para a internet e depois já fez o superior em ADS, análise de sistemas, se eu não me engano. E ele tinha um nível em Libras muito bom, né? Conhecia bem língua de sinais, usava bem a língua de sinais e pouquíssimo português. Então ele tinha muita dificuldade, por exemplo, nas matérias de muita leitura, né? Mas eu já tive experiências com surdos oralizados, por exemplo, que eram surdos que não usavam língua de sinais, usavam mais a leitura labial, tinha mais conhecimento no português, por exemplo, né? Entendi. E quais as dificuldades que você encontra em exercer a função como intérprete? Olha, essa pergunta é bastante interessante porque ao longo da carreira a gente sempre vai ter dificuldade, né? Uma das dificuldades é você conseguir trabalhar dentro do contexto a qual o surdo está inserido. Por exemplo, eu já interpretei no curso de psicologia, no curso de gestão de pessoas, que era uma pós-graduação de uma surda. Eu já interpretei no curso de assistência social, administração, por 2 meses, se não me engano. Então, assim, cada hora a gente está em uma área. E nós que somos intérpretes, nós precisamos dar conta dos termos de cada área, dos conceitos de cada área, só que nós não somos formados nessas áreas. Então, aí vai muita discussão com os professores, um bate-papo com os professores para entender melhor os conceitos que eles vão trabalhar naquela aula, para a gente conseguir desenrolar a interpretação. Então esse é um grande desafio, você compreender aqueles conceitos para conseguir interpretar. E muitas das vezes não tem sinal específico para um conceito ou para outro, então você tem que meio que criar aquele sinal com o surdo, né? Enfim, são N desafios. Muitas das vezes o surdo não tem um conhecimento de língua de sinais mínimo necessário para acompanhar aquele curso e aí ele não desenvolve no curso. Mesmo que você tente acompanhar aquele nível formal do professor na língua de sinais, o surdo não entende que você sinaliza porque ele não tem um nível de conhecimento mínimo para fazer aquele curso. Então, eu particularmente tenho essas dificuldades, não dificuldades, mas esses entraves, né? Quando a gente entra numa sala de aula, você tem que conhecer o curso que você vai interpretar e o nível de conhecimento de língua daquele surdo. São itens muito importantes que o intérprete, de modo em geral, precisa se atentar. E qual é o nível linguístico de conhecimento dos seus alunos? Olha, dos surdos que eu já atendi, né? Isso. Então, eu já atendi surdo que sabe língua de sinais, surdo que não sabe nada de língua de sinais, surdo oralizado. Como eu falei, esse é um grande desafio, porque um surdo que não sabe língua de sinais, que tem aquela comunicação mais caseira, né, aquela coisa de apontar sinais mais que pai e mãe combinou,
para ele entender, por exemplo, algum assunto de Vygotsky, Piaget, ele nem sabe quem são essas pessoas, não sabe quem foram essas pessoas. Então fica muito difícil você trabalhar esses conceitos com o aluno, embora esse não é o papel do intérprete, é do professor. Mas como muitas das vezes o professor não conhece a realidade do surdo, acaba caindo sobre o intérprete essa responsabilidade. Então, assim, eu já peguei casos assim, e já peguei casos surdos, fluentes em língua de sinais, interpretação de mestrado, já tive essa oportunidade, muito bacana, surdos que desenvolvem muito bem. Então, assim, eu já estou na área há 12 anos, então a gente já pegou de tudo um pouco, né? É bem bacana, bem legal. Deve ser legal porque o conhecimento você vai adquirindo esse Sim, conhecimento porque nos cursos também, você aprende um pouquinho de cada área, né? Então, sobre tudo você tem uma opinião, né? É bem legal, é uma área muito boa. Mas você já atuou em outros estados ou sempre aqui só em São Paulo? Quando eu iniciei na língua de sinais, eu trabalhava mais, não era um trabalho, era filantrópico, era mais para a igreja, né? Então era interpretação de cultos e também formação de novos intérpretes. Então eu viajei sim o Brasil inteiro ensinando ouvintes como nós a aprender língua de sinais e tive contato com vários surdos. Isso foi muito bacana porque assim, em Libras existe o regionalismo, acho que vocês já devem ter visto alguma coisa. Sim. E a gente chegar, tipo, em um estado, chega numa cidade que eles usam sinais diferentes do seu, e isso é legal, é gostoso. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula em Brasília, só para 1.200 pessoas, eu falo que não era aula, era palestra, né? E aí o pessoal perguntava assim, professor, como é que fala custoso em Libras? Você sabe o que é custoso? Não faço ideia. Então, eu também não É sabia. uma coisa demorada, não é? Não. O sotaque já é complicado para nós, complicado. né? E aí eles ficaram custoso, mas o que é custoso? É gostoso? Não, custoso. E foi que foi, até que não conseguiu explicar que custoso é a mesma coisa que teimoso para nós em São Paulo. Falei, teimoso. Né? Legal. Então, assim, isso existe também em Libras e é muito interessante porque você viajando para outros lugares, outros estados, você vai pegando, né? Sim. Bem bacana. Tive uma experiência uma vez de dar um curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, em um grupo de brasileiros em Londres. Uau. Tinha 2 surdos brasileiros morando lá, precisava de ter comunicação, e nós fomos para Portugal, e de Portugal fomos a Londres, e a experiência foi muito legal. Imagino. Você tem interesse de aprender língua de sinais de outros países? Sim. Eu morei 1 ano em Portugal, e lá eu tive contato com surdos portugueses. Era muito difícil a comunicação. O nosso tronco linguístico oral é de Portugal, né? A língua de sinais, ela veio da França. Então, assim, muito complicado, porque um surdo da França é mais tranquilo de você entender, eu falo por experiência própria. Um surdo de Portugal é muito complicado. Os sinais são muito diferentes, as configurações de mão são diferentes. O português, a gente tem, na língua portuguesa, a gente tem bastante características parecidas, né? Sim. Que a gente aprende aqui, né? As palavras precisas. Interessante que a língua de sinais Exato. é bem diferente, né? Exato. Voltando um pouquinho, você falou que já teve alunos surdos. Como que era o seu contato com a família desse surdo? A família era participativa, não tinha vínculo nenhum? Assim, dentro das instituições, a gente deixa essa responsabilidade mais a caráter da coordenação, do sócio-pedagógico, onde eu atuo hoje, por exemplo, tem um departamento chamado sócio-pedagógico. Então, se a gente tem alguma dificuldade, algum problema, a gente leva para o departamento e eles entram em contato com a família. Mas a gente sempre acompanha porque vai falar sobre surdez, vai falar sobre especificidades que aqueles profissionais não dominam por não serem da área da surdez, né? Com esse último aluno, eu conheço ele, conheço a família dele, a gente tinha muito contato, muita proximidade. Então, dava para trocar muita coisa no sentido de, olha, ele está tendo dificuldade nisso, dá uma força, leva ele para algum curso de português, leva para algum curso, enfim. Tinha essa proximidade, mas com outros surdos, por exemplo, a gente não tinha muito contato com a família. Né? Mas a família é muito importante no processo de aprendizado do surdo. Né? Tanto do surdo quanto na nossa área também. Né? Sim, exato. Para finalizar a entrevista, o que levou você a escolher ser o intérprete? O que levou você a chegar onde você chegou hoje, a ter as conquistas que você teve? Eu trabalhei com administração há muitos anos, fui para Portugal e decidi que quando eu voltasse eu entraria na área, porque era uma coisa que eu gostava demais. Eu voltei para cá em 2011
E quando eu voltei, eu cumpri o que eu tinha prometido para mim mesmo. E aí eu comecei a fazer cursos, entrar na área, interpretação em empresas, e aí eu entrei, fui entrando, fazendo cursos, estudando, contato com surdos, e estou aqui hoje. Eu falo que é uma coisa que eu amo. Eu faço porque gosto muito do que eu faço. Eu não trabalho, eu me divirto. É muito bom. Que bom. Hoje você tem o seu instituto? Seu Sim. próprio instituto? Em Guarulhos tem o Instituto Lepê, que é meu espaço, onde eu dou cursos para quem já é intérprete, para quem quer entrar na área, para quem quer apenas conhecer o básico. E, enfim, a gente está aí, está formando uma galera que está bem legal. O pessoal está bem interessado. Que legal. Então é isso. Bom, gente. Obrigado. É isso. Foi um gente. prazer. Muito obrigada. Nada. O prazer é todo meu. E Obrigado. pro pessoal da sala Bom, que estiver gente. interessado também, depois a gente pode estar passando O contato. o contato Sim, dele legal, para legal. vocês. Beleza. Tá, gente? Tchau, É isso. gente. Tchau. Boa noite.